numa escola hoje, se um exemplo, um aluno que saiu, a partir do momento que ele encerrou o ciclo dele ali, o reconhecimento facial ele passa a ser uma blacklist. Se ele entrou na escola em algum momento, ele reconheceu ali, ó, essa pessoa não faz parte, já vai alarmar lá. Só vai estar ativo as pessoas, né, que fazem parte daquele ciclo. Que vou além, né, no turno da manhã só entra turno da manhã, então tudo isso é configurável. Eu crio lá, ó, o turno da manhã só pode entrar de tal horário, tal horário. Se ele estiver num horário diferente disso, vai alarmar, né, para essa pessoa, e ela também não vai passar pela facial. Então, uma série de controles da facial, tanto o controle de acesso para eu entrar, e quanto câmeras em pontos específicos, detectando quem realmente pode estar lá dentro. A tecnologia favorece isso, entendeu? Interessantíssimo você tocar nesse tema, que a gente vai falar aqui o seguinte. A escola pode, então, adaptar, promover lá um banco de dados, isso, principalmente com os ex-alunos, através do seu comportamento. Sim, também. Enquanto ele era aluno. Isso já pode ser um sinal Sim. de alerta, porque se esse aluno tem um histórico de agressividade, um comportamento ali que merece uma atenção maior, ele já acende, a escola já acende um sinal de alerta. Olha, fulano de tal, equipe de apoio, equipe de segurança, fica atento aí, porque tal hora um aluno vai chegar aqui que quer determinada documentação. Daria para fazer isso com muita tranquilidade numa escola? Com certeza. Com certeza. Porque a partir do momento que alguém entra na escola, tem a detecção de face. Então, eu posso cadastrar essa face ali no banco de dados. E se a pessoa veio a ter uma atitude suspeita, o operador ele pode colocar aquela pessoa numa blacklist, para toda vez que aquela pessoa chegar nas proximidades da escola, receber um alerta. Não só dentro das proximidades. Nas proximidades, exatamente. A pessoa vai entrar ali, ela não tem autorização, a pessoa que vai autorizar, ela tem que colocar a biometria dela para autorizar. Ou seja, se futuramente acontecer alguma coisa, essa pessoa vai ser responsabilizada. Por quê? Quem que está liberando? Eu não posso apertar um botão ali e liberar sem ninguém saber que foi eu. Não, eu vou ter que, funcionário da escola, vou dar o meu acesso, vou autorizar, porque não são todos que vão ter essa permissão de autorizar alguém. Então, assim, são sistemas que vão obrigar ao funcionário a usar o protocolo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Speedcast Segurança Escolar levado a sério. Eu sou o Alci Carvalho e no episódio de hoje o tema central é a revolução digital na segurança das escolas. E o ScudoCast Segurança Escolar levado a sério é oferecido pela Seidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Seidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @seidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. E para falar desse tema com muita propriedade, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados. Está aqui o meu amigo Wesley Seidel. Muito obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui. Muito obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. E também Adriano Fernandes. Adriano, meu amigo, muito obrigado. Que satisfação, cara. Ó, o Wesley, ele tem uma experiência aí de mais de 15 anos com tecnologia, com automação residencial, cibersegurança, assim como também o Adriano, que é sócio fundador da empresa 5G Digital Tecnologia. É isso, meu amigo? Isso. Que maravilha. Agora eu quero pedir para vocês contar um pouco para a gente como que foi esse encontro com a tecnologia, com a cibersegurança, com a automação, como que isso começou na vida de vocês. Vou começar aqui pelo Adriano. Conta pra gente, Adriano. Opa! Vamos lá, pessoal. Uma longa história, né? Vamos resumir aqui nessa essa trajetória. Vamos ficar à vontade, cara. Tentar resumir, né? Tentar resumir o máximo possível, né? Sou veterano fuzileiro naval, né, da Marinha do Brasil, onde eu iniciei a minha carreira ali dentro da área de tecnologia. E em 2013, né, quando havia pedido afastamento temporário, né, do serviço ativo, eu encontrei o Wesley. Inclusive, num curso nós estávamos fazendo da Intelbras, ele também, né, militar veterano. Olha aí. Tínhamos saído na mesma época e lá
né, começou essa amizade aí de tecnologia. E de lá para cá nós somos parceiros de negócio, grandes amigos, né, irmãos, né, Wesley? Isso aí. Que maneiro. E aí, Wesley? Rapaz, foi o primeiro treinamento que eu fiz na área de segurança. Olha aí, cara. Eu lembro até hoje, eu até tirei uma foto na bateriazinha lá de alarme de segurança. Não é um choque não, né, cara? Um choquezinho. Cara, então, eu também fui militar de marinha, né? Havia saído, tomei a decisão de sair, né? Era concursado. E eu enxerguei a oportunidade na área de segurança eletrônica na época, né? Então, fui procurar desbravar esse mundo. E aí fui fazer meu primeiro treinamento, não tinha experiência nenhuma. Encontrei o Adriano, já mais cascudo, né? Uhum. Eu era da área de TI da Marinha, né? Mas eu não tinha experiência com a parte de segurança, mas a gente já trabalhava no TI da Marinha. E ali iniciou aí minha jornada aí no empreendedorismo. A gente está até hoje aí. Tem muita coisa que aconteceu no meio do caminho, né? E vocês que estão aí nos assistindo, vou pedir para vocês, já corre aí. Já começa a compartilhar para quem você conhece, um profissional de educação, um pai, um responsável, porque o episódio de hoje eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para a gente compartilhar aqui, que vai ajudar muita gente. Então, quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele faz chegar a muito mais pessoas espalhadas pelo nosso Brasil, que é a nossa intenção aqui hoje. É ou não é? Com certeza. Meus amigos, deixa eu perguntar para vocês. Quando a gente fala de segurança no mundo moderno, qual é a diferença da tecnologia nesse setor, nesse segmento, cara? O que a tecnologia faz que uma pessoa, um ser humano, ele não consegue fazer tão bem quanto a tecnologia? Pode falar? Então, assim, ela faz toda a diferença, na verdade. O principal assim, objetivo que eu vejo da tecnologia na segurança é filtrar as informações para que o operador se concentre na tomada de decisões. Por exemplo, eu tenho lá um vídeo monitoramento, né? Que é uma coisa que hoje em dia tem em muitos locais. Imagina um operador olhando para 60 câmeras. Né? Às vezes tem 64 câmeras. Né? Ele não vai conseguir ver ali o que está acontecendo. Tem que ter analíticos ali para dizer para ele com pop-ups, né, com prints, quando há uma atitude suspeita. E aí ele consegue ali com um protocolo, né, que a gente provavelmente vai falar muito sobre isso aqui hoje, sim, tomar uma decisão mais rápido, né, porque o tempo faz toda a diferença, né, no momento da crise. Exatamente. Rapaz, fiz agora 29 anos na área de tecnologia e eu peguei todo esse trajeto, né, de mudança de tecnologia. Então, assim, são desde os meus 14 anos de idade estou na área de tecnologia. E comecei lá atrás, desde o MS-DOS, né? Antiga tela preta. Eu não peguei isso não. Então, assim, quando o Wesley fala, quando ele entrou, eu já tinha uma bagagem. Eu sou um pouco alguns anos mais idoso que ele, legal. Mas assim, eu já tinha uma bagagem muito boa em tecnologia. E eu pude vivenciar, né, nessas últimas décadas toda essa mudança, né? Então, hoje eu digo com propriedade que a tecnologia, nos dias de hoje, com a inteligência artificial, faz total diferença. Como o Wesley falou, nós já assistimos aqueles filmes, né, que tinham aqueles telões, né? Quando o operador estava olhando para o lado, né, na tela lá do lado, estava sendo roubada. E ele passava desapercebido. Né? Isso, houve estudos, né, que tinham falha, né? Eram estudadas as falhas, né, uma forma de hackear, né, as falhas do operador, para que os bandidos fizessem as ações. Então, nesse quesito, é humanamente possível você olhar 60, 70 câmeras, 100 câmeras ao mesmo tempo. Então, a inteligência artificial, com a tecnologia, ela veio justamente para trabalhar com analíticos, né? É onde ela toma a ação e ela trabalha por eventos, né? Um exemplo, vi uma ação suspeita, né? Cheguei, eu configuro meu analítico para que nesse local aqui, se deixarem uma bolsa, ele me alarma. Então ele vai alarmar, o operador vai entrar naquela câmera específica e vai verificar o que está acontecendo naquele local. E ele toma uma decisão. Então a tecnologia hoje ela favorece muito isso nas centrais de operação de segurança. Interessante vocês falarem sobre isso, porque hoje a gente vê diversas cidades se adaptando à tecnologia, ao uso da tecnologia com esses painéis de controle
né, onde a cidade fica monitorada e uma pessoa fica ali monitorando aqueles painéis com diversas câmeras, né, e é exatamente isso, pode ser a curiosidade de muita gente, como que uma pessoa consegue estar ali e identificar o problema, né, será que ela vai conseguir, né, como você falou, o tempo é o nosso maior inimigo no momento de crise. A gente precisa estar atento a tudo e a todos, tudo que está acontecendo. Então, o profissional que está ali, ele precisa entender, né, ter ali minimamente a expertise para identificar um comportamento que foge à normalidade, mas ele também precisa desse auxílio da tecnologia através de uma configuração para auxiliar ele nessa avaliação. Assim, realmente impossível uma pessoa ficar atenta ali o tempo todo. Até para identificar um comportamento. Hoje, os analíticos eles conseguem identificar, por exemplo, perambulação, pessoas correndo em áreas restritas, entendeu? Aglomerações de pessoas em áreas sensíveis. Então, assim, esse reconhecimento faz toda a diferença, porque isso vai gerar um alerta e o operador vai identificar para ver se aquilo ali, né, é falso ou positivo. Então, o analítico é a realidade. Como que é o sinal? Como que é dado o sinal para o operador ali? Aconteceu, saiu alguma coisa da normalidade, e aí o quê? É sonoro? Como que é? Sonoro, visual, os dois, né? Entendi. Cria igual um pop-up assim no computador. No visual dele vai aparecer uma janela maior, piscando em vermelho. Legal. E pode emitir um som para ele ter atenção naquela hora. Perfeito. E aí ele vai lá validar aquele, ou não, aquele alerta, né? Aí vai tomar a atitude conforme o protocolo, né? Que aí ele vai ver lá assim, não foi nada. Ou então ele vai criar uma observação naquele alarme. E aí a gente vai ter um histórico também, né, para poder depois fazer uma análise, o que aconteceu, se durante a crise, quais foram os passos que foram tomados, as ações, né, tudo registrado. Pegando um gancho que o Wesley colocou, os softwares são chamados software de vídeo monitoramento, né, são os VMS, né, então são configuráveis. Eu determino qual ação, né, determinado incidente aconteceu, que ação vai ser adotada. Então segue-se uma cadeia ali de protocolos, né, para para tomar decisão. Então essa tomada de decisão ela é muito rápida. Se algo alarmou, vai abrir o pop-up ali, ele já vai entrar, vai analisar e se tiver que acionar, né, escalar esse determinado incidente, ou assunto, ou emergência, ele vai escalar. Então tudo é configurável no software, né? Então hoje o software atrelado à inteligência artificial mais, né, as câmeras que estão na ponta fazendo o monitoramento ali, né, ele tem essa inteligência para tomada de decisão. Agora, veja só, você que está nos assistindo aí, a gente está falando aqui sobre segurança, né, e voltado, obviamente, para a segurança do espaço pedagógico, para as escolas, a gente já vai chegar aí, para você entender o caminho que a gente está fazendo. E aqui está o Adriano, está o Wesley, que são dois especialistas, dois profissionais muito experientes na área, falando de protocolo, né, que a tecnologia ela auxilia o humano, a pessoa ali na tomada de decisão, mas que ele, ao sinal da tecnologia, né, o pop-up, o que acontecer ali, ele tem que seguir um protocolo. Mas não tem como ele seguir esse protocolo se ele não treinar. Então a gente fala da importância do treinamento aqui o tempo inteiro. Certeza. O treinamento é fundamental. Mas a tecnologia está lá para auxiliar, mas ele precisa treinar para poder dar os próximos passos. Não é isso, Adriano? Isso aí. Treinar até a exaustão, né? Exatamente. Treinamento duro, combate fácil. Treinamento duro, combate fácil. Não adianta nada. Você tem um super software, o investimento não é barato, né? Então, um investimento considerável, mas que traz retorno, né? Então, só que não adianta nada eu ter uma Ferrari e não saber operar a Ferrari, né? Então, o treinamento ele tem que ser contínuo, né? Sempre está treinando, não só as equipes de monitoramento, mas também as lideranças, né? As pessoas que estão ao entorno, né, desse ambiente, para que numa emergência, não tomar decisão, isso seja de forma assertiva. Então, o treinamento sempre, é contínuo, né? O aprendizado é contínuo. Até porque a tecnologia ela vai evoluindo. Se você parar no tempo... Tem que se atualizar, tem que fazer reciclagem, tem que estar o tempo inteiro para gerar memória muscular, cara. Isso, a gente fala sobre isso direto. A memória muscular, porque na hora da crise, não adianta a pessoa achar que vai improvisar e vai dar certo, que não vai dar.
Não vai. Na hora da crise você só sabe o caminho, aquilo que você viu antes, aquilo que você treinou antes. É igual quando você dirige, né? É a memória muscular, você pisa no freio sem pensar. É isso aí, é o sabe quantas vezes você passou a marcha, você não, é porque já gerou aquilo ali no automático, você vai. Agora, Wesley, quais são hoje, na atualidade, os principais equipamentos tecnológicos que podem ser bem adaptados para a segurança, seja de estabelecimento comercial e para as escolas hoje, né? O que você visualiza que funcionaria muito bem para os espaços, para os ambientes escolares, pedagógicos? Então, eu acho como mais importante o controle de acesso, né? Entrada e saída de pessoas. Uhum. Isso tem que ser registrado, tem que ser autorizado, liberado. E, em segundo lugar, as câmeras, né? As imagens de câmeras. Hoje a gente tem, assim, a um custo menor, hoje em dia, sistemas de câmeras com analíticos. Então, assim, com detecção de faces, analíticos para leitura de placas também, mas o detecção de face, por exemplo, você consegue ali, cada pessoa que entra vai gerando um print da imagem da pessoa, do rosto da pessoa que está entrando na tela do operador. Mesmo com grande aglomeração de pessoas passando, vai captar. Vai captar. Isso vai ficar armazenado. Né? Perfeito. Mas, de repente, assim, em um horário que não deveria ter alguém ali, ele vai ver as últimas pessoas que passaram, um lugar de menos circulação, né? E, rapidamente ele vai ver lá o print das pessoas que passaram ali. Ele vai ter esse controle ao vivo. E o controle de acesso é essencial. A gente fala muito sobre intertravamento, né? A gaiola. Você tem um espaço, você entra numa porta e a segunda porta só é liberada quando a primeira é fechada. Isso é muito importante para locais sensíveis. Isso é um controle de acesso básico. Não precisa de muito investimento para isso. Uma controladora básica faz isso. Como que funcionaria nesse caso aí? É muito interessante, a gente vai falar muito sobre esse ponto aí, porque eu vou dar aqui alguns casos concretos de ataques violentos que ocorreram em algumas escolas no nosso país e que eram evitáveis. Eram casos evitáveis se tivesse um controle de acesso mais aprimorado. Então, quando você fala desses dois pontos, a pessoa passa primeiro por um controle ali de acesso, ele trava um outro portão. Esse segundo portão, né, esse segundo acesso, seria liberado através de quê? De um reconhecimento facial ou de um... Facial, a pessoa às vezes pode, se ela tem autorização para entrar, pode ser a biometria dela, né, ou facial ou digital, ou por um interfone, ela se identifica e aí alguém lá vai poder liberar ela, vai identificar ela para saber o que ela está fazendo ali. Isso também é para evitar que a hora que uma pessoa entrar no ambiente, outra não venha, né, rapidamente ali entrar junto. Porque se a pessoa entrar, se o operador ver que ela está acompanhada de uma pessoa que não deveria estar ali, o operador pode travar as portas, entendeu? E chamar, né, a segurança. Sim. E a pessoa, mesmo tendo a biometria, ninguém sai dali. E eu acho isso muito mais interessante, principalmente para o ambiente pedagógico, do que a porta com detector de metal. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, foi em Chapecó. O prefeito ele instalou portas com detectores de metais em 19 escolas do município. E aí a gente entra em várias frentes, né, que a gente para analisar, para entender o cenário. O primeiro ponto é que a porta com detector de metal, numa escola, tira um pouco daquela referência que a escola tem de pertencimento, de um local, de uma escola onde as pessoas vão ali para poder se desenvolver intelectualmente, aprender, desenvolver socialmente. E aí dá aquela sensação de segurança constante o tempo inteiro, como se você estivesse num presídio ou num banco, né? E o outro ponto é que deve ser observado, e a gente vai tentar entender também como que funciona essa parte tecnológica que você falou agora, fazendo um paralelo com a porta com detector de metal, porque existe uma regra da ABNT que ela diz o seguinte: olha, ambientes povoados, onde há aglomeração de pessoas, a porta com detector de metal ela deve atender alguns requisitos, como uma passagem de emergência, uma boa iluminação, uma sinalização. E quando essa porta com detector de metal ela é instalada sem atentar para esses requisitos que são essenciais, você imagina se numa escola, Deus o livre, pega fogo,
né, ou precisa fazer uma evacuação urgente, e tá ali as pessoas tentando sair naquele efeito manada, uma trepada por cima da outra, tentando empurrar, a porta travando. Então a gente já imagina o que uma tragédia anunciada, porque não foi feito ali um devido estudo para poder entender como isso poderia funcionar sem causar nenhum tipo de prejuízo caso ocorra algum tipo de eventualidade dessa natureza. Pegando ótima colocação, né? Como a gente trabalha com tecnologias integradas, né? Quando se fala de soluções integradas, é que realmente a gente integra soluções, a câmera com a facial, com o portão, com a porta, detetor de metal. Essas portas, que são essas portas giratórias, né, com detetor de metal, para escolas não é recomendado. Não é recomendado. Tendo em vista as questões de incidente, de incêndio e tudo mais. Claro que, né, também para isso, quando a gente faz um trabalho de segurança, também a gente tem que fazer um projeto para rota de fuga de emergência, né? Perfeito. Então, o que acontece? Um sistema inteligente, né, num incêndio, que se acionar o incêndio, ele automaticamente tem que estar configurado para abrir a todas as portas. Né? Perfeito. Então existe essas configurações. O que eu sugeriria para uma escola, né, como o Wesley bem colocou? Primeiro, reconhecimento facial, só vai entrar quem está cadastrado. Se não está cadastrado, ele vai ter que interfonar, fazer o reconhecimento, saber o que ele está fazendo ali. E geralmente a gente faz uma entrada à parte para quem não está cadastrado, né? Então, se as crianças, quem está cadastrado entra por um lado, as pessoas que não estão cadastradas, elas entram por outro. São protocolos que estão sendo criados, né? E o que eu faria nisso? Entrou no intertravamento, bota só o portal de detecção de metal, né? Só o portal. Certo. Por quê? Se alguém passar, beleza, ele passou com a facial, mas se ele tiver com alguma coisa, né, ele vai ser acionado naquele detector metal. Outro ponto importante, e se for acionado, né, aquilo que você falou, a pessoa que está lá está treinada, né, para ver se foi detectado metal, e aí, está armado? É uma faca? Algo que eu possa identificar? Então isso também é bem interessante, né, quando a gente fala de detector de metal. Não é só instalar o detector de metal. Será que o vigilante, o guarda, quem está ali, a pessoa está treinada para atuar com isso? Mas quando eu tenho esse reconhecimento facial, eu já filtrei quem está entrando. Certo. Né? Então, uma cadeia de automação atrás da outra, seguida. Né? Então, por isso, cada caso, a gente vai analisar aquele ambiente, né? Pegar a planta do local e fazer um estudo de caso, uma análise de risco e criar um melhor formato. Então, por isso que a gente integra essas soluções. Vamos lá. Vamos tocar aqui um pouco no desafio das escolas. E aí a gente vai falar exclusivamente dos casos de ataques por agressores ativos. Sim. Então, quando a gente fala em agressor ativo, primeiro ponto, que é um desafio muito grande para as escolas, qual é? Quem são esses agressores ativos na maioria das vezes? Alunos, ex-alunos, funcionários, são pessoas que são conhecidas da comunidade escolar e que naquele primeiro momento não desperta nenhuma ameaça. Qual é o outro detalhe? Ele conhece a rotina da escola, o comportamento dos funcionários, ele sabe onde estão os pontos cegos. E agora um detalhe muito importante. Ele não resolve atacar a escola da noite para o dia. Existe uma programação que dura 3, 4, 5 anos. Então, o que a gente quer trazer aqui para esse debate? Sabendo esse potencial agressor, que existe lá todo esse amparo de segurança, que ele pode passar e ser acionado com um metal ou qualquer coisa, material pérfuro-cortante, que ele queira usar num ataque. Sabendo que tem tudo isso, conhecendo a rotina, sabendo dos pontos cegos, ele não pode fazer esse material chegar do outro lado da escola por uma outra via e passar ali tranquilamente, ele é conhecido, afinal de contas, e ir no local onde pegar e fazer o que ele quer fazer. Então a pergunta aqui que eu quero trazer para vocês, o que a gente poderia pensar, né, em relação à parte estrutural e não só perimetral, no controle de entrada e saída das escolas, né, que caso passasse algum objeto dessa natureza pelos muros, alguma coisa que também despertasse algum alarme e acionasse alguma medida de segurança. A gente estava, você tocou justamente num dos pontos, né? O perímetro, né? O perimetral, né? Não é só entrada, é justamente cuidar, né, do perimetral. Aí vem uma série de soluções, né, que hoje nós temos.
tem que ter câmera no perímetro. Certo. Essas câmeras têm que ser inteligentes, que se ela detectar alguém se aproximando desse muro, se ela fizer, aí você configura esse analítico para que se alguém chegar e fizer uma ação, né, próxima desse muro, ela alarmar essa central de monitoramento. Isso é um ponto. Segundo ponto, botar sensores, né, sensoriamento no muro, sensores de feixe, que é outra solução. E existe hoje já, né, que é muito mais avançado, um sensoriamento por fibra ótica, que ele é por se você chegar, se você tocar grade no muro, se você balançar, se você pular, ele te alarma. Se você jogar qualquer coisa, ele alarma. Ele diz aonde ele pode jogar a câmera para aquele local específico. Então você pode jogar uma Speed Dome, você bota uma Speed Dome. Aí a gente trabalha com a Speed Dome. A Speed Dome ela é uma câmera 360. Vamos explicar o que é uma Speed Dome. A gente fala uma Speed Dome 360, a pessoa acha que ela vê 360. Não, ela gira de acordo com o operador ou com a ação. Por exemplo, eu estou com essa câmera Speed Dome apontada para cá. Se nesse local, desse muro, alguém pulou, ou houve alguma ação, ou alguma câmera detectou, ela automaticamente vai virar e ela vai dar um zoom em cima disso. Entendeu? Então é tudo configurável, né? Então são sistemas hiper inteligentes. Então a gente está muito avançado. Sim, com certeza. E também existe o analítico, ele também pode detectar abandono de objeto no local, entendeu? Alguém estava ali e deixou uma mochila na calçada. Entendeu? E ele aí vai acusar lá, abandono de objeto. Tem aeroportos. Os aeroportos já tem isso. Os aeroportos têm isso. E assim, com relação porque ainda tem a questão, né? Mesmo com toda essa segurança, se ele der um jeito de entrar, entendeu? Sei lá, pelo caminhão de entrega, a gente não sabe. E aí a gente entra na questão de protocolo de segurança caso o inimigo esteja dentro já do local. Travamento de portas, sirenes, avisos, né? Aí existe todo um botão de pânico. Botão de pânico. Toda sala ter botão de pânico. E tudo isso aqui, por que a gente traz isso aqui para elevar o seu nível de consciência, você que está nos assistindo, para entender todo o mecanismo, o mundo que nós estamos vivendo, né? O que está acontecendo e o que precisa ser feito para as pessoas se adaptarem a essa realidade. A gente não está aqui espalhando medo, pânico para você, não. A gente está te alertando. Porque a gente sabe que hoje é todo mundo muito corrido. Está lá o profissional de educação que está preocupado com a matéria que ele vai dar no dia seguinte, preparando a sua prova, né? Os alunos estão estudando, os pais estão com seus trabalhos. Então a nossa missão aqui é estudar com profundidade, entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito para te entregar de uma forma facilitada. É por isso que nós estamos aqui sempre com especialistas, com profissionais que realmente entendem sobre o assunto, para trazer essa luz de informação para você. Porque é importante o Wesley e Adriano dizer para os profissionais de educação, os gestores de escola, que isso tudo é segurança jurídica para o seu estabelecimento de ensino. Isso aí. Segurança jurídica. Quando eu falo segurança jurídica, porque a gente já avaliou isso, já entendeu que quando acontece qualquer eventualidade dentro de um estabelecimento de ensino, principalmente as escolas particulares, elas são obrigadas a reparar o dano, assim como as públicas, os entes federativos, Estado, União, município, também têm responsabilidade sobre isso. Mas quando eu falo de escolas particulares é porque existe ali uma relação de consumo. Então o pai, quando ele paga ali a mensalidade, a escola tem o dever de prestar um bom serviço. E se ele falha na prestação de serviço, que no caso é a segurança, qualquer evento que ocorra e traga algum prejuízo para a família ou para os alunos, psicologicamente ou materialmente, a escola é obrigada a pagar, como por exemplo em Cambé. Em Cambé aconteceu que em Cambé, não sei se vocês vão se lembrar, um ex-aluno de 21 anos chegou na escola e falou assim, olha, eu quero o meu histórico escolar. E aí ele estava com a mochila, pediu para ir ao banheiro, e a gente vai falar sobre isso aqui também, pediu para ir ao banheiro. No banheiro ele tirou da mochila uma arma, tinha um machado também. E quando ele saiu, se deparou com duas adolescentes, uma menina de 15 e um garoto de 16 anos, e já matou os dois. A família desses adolescentes estão pedindo uma indenização de quase 2 milhões de reais para a escola. Isso, por si só, já quebra uma instituição de ensino, já quebra uma empresa. E aí, além disso, tem um rótulo negativo que essa instituição passa a carregar. A escola que teve um ataque, que morreu os adolescentes, dentro da criança, ou seja... Qualquer pai vai pensar o quê? Não, eu não vou deixar meu filho nessa escola porque isso vai gerar um problema psicológico no meu filho. Eu não vou matricular meu filho naquela escola porque vai gerar um dano psicológico, eu não vou botar na outra. Então isso quebra. Então
investir em segurança é segurança jurídica para você, é retorno sobre o investimento, porque qualquer pai vai ficar muito satisfeito quando vê que a instituição de ensino está se preocupando com a segurança, que ela valoriza isso, que está sempre tentando fazer algo diferente, né? E é importante dizer que quando você adotar qualquer medida de segurança, peça documentos que você possa comprovar tudo que foi feito em juízo caso ocorra alguma coisa. Porque é importante a gente falar para as pessoas que o protocolo de segurança não é para dizer para você, olha, a partir de agora nada mais vai acontecer, nunca mais vai acontecer nenhum tipo de eventualidade. O protocolo é para evitar que novos casos ocorram, mas se acontecer, os danos possam ser mitigados. Então esse é o ponto. Então por que a gente traz toda essa reflexão para dizer o quê? Que a secretaria, aí falando de uma parte estrutural da escola, por isso que nós temos aqui também uma equipe com engenheiros para poder trabalhar esse ponto, a secretaria ela não pode dar acesso para as demais dependências da escola. Isso aí. Secretaria rua, secretaria. Ah, mas eu quero conhecer a escola. Calma aí, então você tem que ter, primeiro, a autorização da direção da escola e ser acompanhado por um profissional durante todo o período que você estiver acessando, de preferência, um momento onde não tenha aula, não tenha alunos ali estudando, né? Então, isso é protocolo e as pessoas precisam entender o quanto isso faz total diferença, né, em relação a mitigar danos e evitar que tragédias possam acontecer. Não é isso, Adriano? Com certeza. E aí? Falou. Foi o que nós havíamos falado no início, né? De você ter 2 entradas, né? O Wesley colocou, eu também coloquei. E é isso mesmo. Tem que ter essa segmentação. Você não vai abrir a porta da tua casa para... É o básico, né? Tem escola aí, tem escola já que chega, já sai entrando. Você não, para ir na secretaria, você passa no parquinho das crianças. Pô, isso é inadmissível. Isso é um ponto de fragilidade gigante. E às vezes ele tá, o gestor, o dono da escola, não se atentou para isso, né? O tamanho dessa fragilidade e o prejuízo que isso pode gerar para ele em algum momento, Deus o livre que não, mas que pode acontecer, né? Então, vendo todo esse cenário de uma forma geral, a gente entende que a tecnologia é importante, a entrada em 2 momentos é importante, mas o protocolo é essencial para tudo que possa ser oferecido em medidas de segurança para um estabelecimento de ensino é essencial, né? Mas não vai agir sozinho de forma isolada. Então a gente fala que a segurança do espaço pedagógico ela deve ser compartilhada e deve ter ali medidas trabalhando em uniforme, em conjunto, né? A parte da tecnologia, a parte de treinamento pessoal, a parte estrutural, onde a gente entra também com a engenharia, fazendo planta baixa, desenhando quadros com os principais pontos de fuga, onde qualquer criança possa saber aonde estão os principais pontos de fuga. Então, isso é treinamento. E as pessoas precisam, mas o profissional de educação hoje já tem tanta carga, já tem tanta coisa, mas a gente está falando aqui de vidas. De vidas que nós estamos falando aqui. Quando eu falo isso com muita ênfase, é porque quando eu comecei a pesquisar sobre segurança escolar e via cada depoimento de pai, de mãe, chorando porque o seu filho morreu, né? Ele não teve o seu filho de volta, a gente viu a necessidade de mostrar a realidade e evitar que novos episódios pudessem acontecer. São detalhes que fazem diferença, né? Por exemplo, a segurança da informação. Ali, a pessoa que tem acesso à escola não conseguir visualizar aonde que o operador está, aonde o operador o utiliza ali para acessar uma câmera, acessar o botão da porta. Então, assim, porque quanto menos informação as pessoas tiverem, melhor. Né? Então, às vezes a gente chega num local, num ambiente que você tem um vidro todo transparente, você vê tudo que tem ali dentro. Você vê que o cara dali tem uma janela que dá para os fundos, tem uma porta, só tem uma pessoa, né? Só fica uma pessoa ali. Então, quanto menos informação o visitante tiver, melhor. A gente está falando até mesmo do aluno, né, que frequenta ali todo dia. Ele não precisa ter acesso à informação dessas áreas sensíveis da escola, onde tem toda a operação de controle e segurança. São questões assim, um insufilme no vidro. Entendeu? É uma coisa simples, né? Pô, a questão, você todo mundo acha que nada vai acontecer, nunca vai acontecer comigo, né? Nunca vai acontecer. A gente sempre treina, né? A gente sempre fala pro cara que segurança é 99% processo, né? E prevenção e 1% sorte. Será que esse 1%
Então, assim, a gente acha que nunca vai acontecer, mas, cara, o mundo que nós vivemos hoje, ele tá crítico. E é né? importante você falar isso, porque em todos os casos que a gente viu, a frase era quase que unânime, né? De ser igual, né? Acho que o comentário. A gente nunca espera que vai acontecer. Nunca As pessoas aconteceu, sempre nunca falam, vai acontecer, a gente cara. nunca. Ó, Aracruz, Espírito Santo, É? cidade pacata, 20 e poucos mil habitantes, né? Foi lá, Nunca vai agressou acontecer. um ex-aluno de 16 anos, pais policiais, pegou a arma dos pais e atacou simultaneamente 2 escolas, uma particular, uma pública, 4 óbitos, 12 feridos. Meu irmão, nem o pai do garoto, que era um oficial da Polícia Militar, esperava que o filho dele fosse capaz de fazer isso, nem tanto quanto os profissionais de educação que ali estavam foram alvos, foram vitimados, nem os pais dos alunos, nem muito menos as crianças e adolescentes que foram vitimadas também por ele. Então, não é melhor se prevenir do que ficar aguardando para ver se vai acontecer, porque esse tipo de evento não tem nenhuma relação com o índice de criminalidade local. Você achar que a escola que está dentro de uma comunidade, ela está muito mais passiva de acontecer um evento dessa natureza do que uma escola que está no interior do estado, porque é um problema que está na cabeça das pessoas. Isso aí. E o detalhe é que, em todos os casos que ocorreram no Brasil, precederam de sinais. Sinais, estava lá dentro da escola em algum momento, né? E não foram detectados, não foi dada a devida atenção, um acompanhamento para entender a origem daquele problema, se era uma origem de relacionamento familiar, desestruturação familiar, se é o bullying, que é muito forte nesse cenário, quase 70% dos casos a origem é o bullying. Então é tanta coisa que a gente precisa trabalhar e a gente traz aí a parte da tecnologia para mostrar também a importância desse segmento, né, nas escolas. Nós temos aí também aquelas catracas, né, que também faz toda a diferença. Como é que funciona o cenário das catracas, que podem também trazer aí um grande ponto, né, significativo para a segurança? Bom, quer falar? Vai falar. As catracas é interessante, sim. Mas eu sempre penso assim, pô, a catraca, alguém pode pular a catraca, né? Uhum. Então, assim, é mais a questão assim, de você ter um controle de fluxo de pessoas mesmo, mas assim, eu não sou a favor da catraca nesses cenários, tá? Uhum. Porque a catraca qualquer um pula, né? Certo. Eu acredito que as portas de segurança são mais essenciais. Agora, para o controle ali de alto fluxo que, por exemplo, pode entrar no meio daquela multidão uma pessoa não autorizada, aí é legal, porque vai ter um operador ali, né? Sim. E, pô, a catraca travou, peraí, o acesso da pessoa foi bloqueado ou aquela pessoa não tem acesso, né? Não. E como que é o acesso? Porque hoje em dia, o ideal é o controle de acesso facial, né? Porque alguém pode roubar um cartão de acesso, né? Isso é. Hoje tudo é facial. Então, o facial ele é o mais eficaz nesse cenário. Se tratando de reconhecimento facial, vem uma série de soluções com reconhecimento facial. Um exemplo, câmeras com reconhecimento facial hoje, ela facilita muito na identificação de meliantes. Por exemplo, eu tenho uma blacklist e um whitelist. Né? A blacklist, né, tem um indivíduo que está roubando, que está no banco de dados, né, de procurados, aí, como é uma escola, é algo sensível, que pode, né, através das redes de segurança pública, fazer uma integração. E é possível fazer essa integração com um banco de procurados. Hoje temos uma série de cidades inteligentes hoje que já estão integradas com o Banco Nacional de Procurados e consegue-se pegar essas pessoas que estão sendo procuradas por reconhecimento facial. Então, numa escola hoje, se um exemplo, um aluno que saiu, a partir do momento que ele encerrou o ciclo dele ali, o reconhecimento facial ele passa a ser uma blacklist. Se ele entrou na escola em algum momento, ele reconheceu ali, ó, essa pessoa não faz parte, já vai alarmar lá. Só vai estar ativo as pessoas, né, que fazem parte daquele ciclo. Que vou além, né, no turno da manhã só entra turno da manhã, então tudo isso é configurável. Eu crio lá, ó, o turno da manhã só pode entrar de tal horário. Se ele estiver num horário diferente disso, vai alarmar, né, para essa pessoa, e ela também não vai passar pela facial. Então, uma série de controles, a facial, tanto o controle de acesso para eu entrar, e quanto câmeras em pontos específicos, detectando quem realmente pode estar lá dentro. Entendeu? Nesse caso de um ex-aluno entrou na escola,
né? Se tem uma câmera de reconhecimento facial, ele não faz parte daquela whitelist, né? Que é a lista branca, a lista de permissão, né? Ele vai ser alarmado. Então, a tecnologia favorece isso, entendeu? Interessantíssimo você tocar nesse tema, que a gente vai falar aqui o seguinte. A escola pode, então, adaptar, promover lá um banco de dados, principalmente com os ex-alunos, através do seu comportamento. Sim, também. Enquanto ele era aluno. Por exemplo, o ex-aluno faz um contato com a escola e diz que está precisando de uma certa documentação, foi o que aconteceu lá em Cambé, né, e ele quer ir lá, mas só que a escola precisa agir com um protocolo. Então, se é ex-aluno, se é pai ou qualquer outra pessoa estranha que não seja da comunidade escolar, não seja aluno nem profissional de educação, ele precisa fazer um agendamento prévio, falando o dia e a hora que ele vai comparecer à escola e qual é a documentação que ele precisa. Só que nesse intervalo, a escola já pode, através dos dados pessoais dele, ir lá nesse banco de dados e ver quem é esse aluno que está precisando dessa documentação e que agendou um dia e um horário para comparecer até a escola. Isso já pode ser um sinal de alerta, porque se esse aluno tem um histórico de agressividade, um comportamento ali que merece uma atenção maior, ele já acende, a escola já acende um sinal de alerta. Olha, fulano de tal, equipe de apoio, equipe de segurança, fica atento aí, porque tal hora o aluno vai chegar aqui, quer determinada documentação. Daria para fazer isso com muita tranquilidade numa escola? Com certeza. Com certeza. Qualquer pessoa que venha apresentar uma atitude suspeita, a escola, tendo lá a facial... Porque a partir do momento que alguém entra na escola, tem a detecção de face. Então, posso cadastrar essa face ali no banco de dados. E se a pessoa veio a ter uma atitude suspeita, o operador ele pode colocar aquela pessoa numa blacklist, para toda vez que aquela pessoa chegar nas proximidades da escola, receber um alerta. Não só dentro, nas proximidades. Nas proximidades, exatamente. E aí você tem uma série de coisas, né? A questão da aglomeração, em pontos sensíveis, acesso em horários horários restritos, né? E eu digo também, a gente estava falando sobre o acesso, é importante, a tecnologia ajuda o funcionário da empresa ou da escola a praticar o protocolo. Por exemplo, se a pessoa vai entrar ali, ela não tem autorização, a pessoa que vai autorizar, ela tem que colocar a biometria dela para autorizar. Ou seja, se futuramente acontecer alguma coisa, essa pessoa vai ser responsabilizada. Por quê? Quem que está liberando? Eu não posso apertar um botão ali e liberar sem ninguém saber que foi eu. Não, eu vou ter que, funcionário da escola, vou dar o meu acesso, vou autorizar. E não são todos que vão ter essa permissão de autorizar alguém. Então, assim, são sistemas que vão obrigar ao funcionário usar o protocolo. Isso acaba elevando o grau de corresponsabilidade desse funcionário. Exatamente. Porque ele vai pensar duas vezes antes de fazer uma besteira. Porque há também os funcionários que são mau caráter dentro isso em qualquer lugar. Se joga público, seja de qualquer... A gente sabe que existe. Então, se aquela pessoa dá um acesso não autorizado que está fazendo algo de errado com outra pessoa e ela está sendo cúmplice daquilo, favorecendo, ela vai responder. Então, isso, para as autoridades, é muito mais rápido você solucionar um caso quando você tem dados. Então, quanto mais dados, metadados estivermos, e isso a tecnologia ela nos ajuda, mais rápido uma solução, né? Hoje a gente vê o quanto que as câmeras resolvem questões policiais, investigações, em área de inteligência. Então, para uma escola, é fundamental ter essas tecnologias. Agora, Adriano e Wesley, o custo desses investimentos. A gente poderia, por exemplo, uma escola, falando em pequeno, médio, grande porte, daria para fazer uma adaptação dessa por um custo acessível para aquele estabelecimento de ensino? Sim. Com certeza. Hoje tem linhas de crédito, né, para escolas, né? Tem outro formato também sobre comodato, aluguel desses equipamentos para assinatura. Por assinatura, para não ser um investimento muito alto. Hoje os fabricantes já faturam direto para empresas, para escolas ou para órgãos. Então tem uma série de caminhos. Aí cabe ali ao gestor escolar procurar uma empresa especializada que vá, uma consultoria, né? A gente sempre orienta primeiro fazer um trabalho consultivo com empresas sérias, né, que realmente saibam o que estão fazendo, porque ela vai te dar todo o caminho, tem que fazer isso, um estudo, análise de risco, um engenheiro, diagnóstico,
né? A gente chama isso um assessment, né? Então faz um pré-assessment ali para poder fazer essa análise. E aí montar um projeto, não é segurança eu chegar aqui, não, é o que acontece. A gente vê profissional, tem que botar uma câmera aqui. Cara, não é assim que funciona. E a hora que a gente fala... Né? É um conjunto, entendeu? É um conjunto. Você que tá, Infelizmente tem péssimos profissionais no mercado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, em primeira mão, olha aqui. Olha aí. Isso aqui é o livro que a gente está lançando agora, é o Método Escudo 360, um guia estratégico para escolas mais seguras. Aqui você vai ter informação que você não vai ver em nenhum outro local. Tudo relacionado à segurança escolar, desde a prevenção até o pós-fato. Está aqui nesse livro. Em cima, e tudo que nós construímos aqui foi em cima de evidências. Nada da minha cabeça. Para a gente colocar e construir todo esse material aqui, eu precisei entender o que estava acontecendo, o cenário. Eu fui estudar quem eram os agressores ativos, as motivações, os modos operantes, o que funciona e o que não funciona. E a gente traz aqui também os marcos legais, onde a gente fala sobre as responsabilidades dos entes federativos, das escolas, dos pais que são agentes de segurança, né, que têm porte e posse de arma de fogo, uma vez que a gente tem um percentual considerável de ataques por agressores ativos, que os agressores usaram a arma dos pais, agentes de segurança. Então a gente traz toda essa referência para você que se interessa pelo tema, você que tem o seu filho aí, seu sobrinho, seu neto, você que é profissional de educação, está aqui em primeira mão para isso. E esse diagnóstico que a gente acabou de falar, o Adriano, é isso que precisa ser feito. A gente entrega isso também, porque não adianta, você vai no médico, o médico chega lá e fala para você, ó, você tem que fazer um transplante de rim, um transplante de coração, sem fazer os exames para ver o que realmente você precisa. Então, da mesma forma, são as escolas, são os estabelecimentos comerciais, né, como um todo, que antes de ele te oferecer qualquer coisa, ele precisa entender qual é a sua realidade. A realidade que é individual, é peculiar de cada estabelecimento de ensino. Às vezes, a parte estrutural de determinada escola está ok, então você não precisa mexer. Né? Às vezes, a parte de treinamento de pessoal está tudo certo. Tem ali o treinamento periódico durante tantas vezes por ano. Né? A gente vai ajustar algum ponto e outro. Mas é preciso fazer toda essa análise antes, documentado, entregar à escola, olha, o que você precisa ajustar aqui, nesse ponto está ok, você não precisa mexer. E esse documento, para você, gestor de escola, vai ser um documento que te serve como materialidade em uma eventualidade, você apresentar, inclusive, isso em juízo. E uma vez fazendo o diagnóstico, né, os processos podem ser feitos por etapas. Sim. Começando pela prioridade, né? Uhum. Isso aí. Ali e, assim, eu vejo hoje que, principalmente escolas, né, que é o pai que não vai querer contribuir para ter uma segurança. Faz uma reunião, ó, gente, vamos fazer aqui um estudo, a escola arca, há uma ajuda mútua, porque isso é interessante. Mostra o né? diagnóstico. Mostra o diagnóstico, faz um trabalho bem feito. E né? sabe qual é o problema também? E, que assim, às vezes... qual que é o preço de uma vida, né? Exatamente. Qual que é o preço de um incidente? Eu acho que é isso que hoje temos que nos preocupar, não só em escola, mas também em outras áreas. Qual o preço de uma vida, de um incidente, de algo acontecer com a tua família, com o teu filho, com você mesmo? Então, exatamente. Né, cara? Assim, a gente traz de novo aqui uma reflexão que muitos gestores estão perdidos nesse cenário. Sim. Eles querem assim. Outro dia eu estava conversando com um e falou assim: rapaz, teu projeto é muito bom. Só que, como é um assunto mais voltado à segurança pública, nós temos aqui alguns pais que são policiais militares, policiais civis, e quando tem qualquer coisa a gente já recorre a ele, já aciona. Olha, ele não entendeu o primeiro ponto, né, do que a gente está tratando, da responsabilidade dele enquanto estabelecimento de ensino, das vidas que tem ali sobre a sua administração, a sua gestão, né? E que a segurança do espaço pedagógico ela não deve de forma alguma ser terceirizada. Não, qualquer coisa a polícia que é ocupada, que não chegou na hora que tinha que chegar. Irmão, em todos os casos que ocorreram no Brasil com vítimas fatais, quando as forças de segurança chegam, ou tudo já aconteceu, ou está acontecendo. É isso aí. Não tem como. Não tem reação. Se o agressor ele vem para praticar um ataque em massa, não dá tempo. Aconteceu há poucos meses aqui na região de uma pessoa que entrou com uma faca numa escola pública, né, para ameaçar a ex-namorada e um outro aluno. A Guarda Municipal chegou, conseguiu intervir, maravilha, parabéns para a Guarda Municipal. Só que, qual é o ponto que a gente precisa destacar aqui, que, né, as pessoas precisam entender?
Primeiro, ele não foi para fazer um ataque em massa. Porque se fosse, certamente ele teria vitimado outras pessoas. Foi direcionado. Segundo ponto, como que ele entrou na escola se ele não era aluno, se ele não era profissional de educação? Esse controle de acesso, entrou com uma faca. Como que ele fez isso? Então a gente fala o seguinte, essa liberdade, né, nas escolas de acesso, isso não é acolhimento, isso é exposição ao risco. Sim. Então as pessoas precisam entender que é tudo um conjunto é muito mais denso, é muito mais desafiador do que muita gente acha que é. Então, assim, a segurança, de novo, ela é compartilhada com as forças de segurança, que é essencial, que é fundamental, com a parte estrutural, com a parte de treinamento, com a parte tecnológica, com a parte... Então, tudo isso em conjunto, a gente consegue trazer um espaço seguro, né, para as escolas e ali onde os alunos e os profissionais de educação possam estar totalmente certos de que vão voltar para casa. Com certeza. Né? Com certeza. E esse ponto de observação é importante, porque a segurança, todos nós somos responsáveis pela segurança. Acho que é a primeira mentalidade, né? Todos nós somos responsáveis. Não é só o Estado, não é só as forças policiais, todos são responsáveis pela segurança. Quando a gente começar a pensar isso, vai mudar-se muita coisa, vai mudar as mentalidades. Exatamente. Tem que ter o conhecimento, tem que levar esse conhecimento. E esse conhecimento é importantíssimo. Esse trabalho que você está fazendo é excepcional. Existe um... E aí a gente vai trazer aqui agora, lá nos Estados Unidos, eles trabalham com um sistema de cores, né? Cada código, cada cor significa uma emergência. Então lá é código vermelho, código azul, código amarelo e código verde. Como existe um treinamento em tempo de paz, né, quando é acionado, né, e alguém vai lá no microfone e fala, código vermelho. Então, tanto os alunos quanto os profissionais já sabem o que fazer, como agir, porque houve um treinamento em tempo de paz. Né? Só que eu pensando, estive até comentando com o Wesley, né, seria possível a gente automatizar esse cenário? Porque como que vai estar, eu pensando, né, como que vai estar o emocional da pessoa que precisa passar a informação? Pegar o microfone e falar só, código vermelho, fecha as portas, tranque as janelas, tal. Essa pessoa vai estar emocionalmente bem para passar uma mensagem com clareza, para que todos possam entender o que está acontecendo? Não seria mais fácil, talvez, ela acionar um botão vermelho e essa mensagem já ser automática, piscar a luz vermelha dentro das salas, no corredor, para que as pessoas, né, com o treinamento, já entendam o que está acontecendo? Sim, totalmente possível. E o profissional já saber o que tem que fazer, né? Exatamente. É totalmente possível, né? Os botões de pânico hoje, eles são realidade. Até em áreas públicas hoje existe botão de pânico no celular. E um botão de pânico hoje, ele alarma, vai alarmar. E hoje, com a integração sistêmica, a gente já tem fonoclama já que ele já deixa o áudio pré-gravado ali, incêndio, tal, isso, aquilo. Você pode mapear por área, por localidade também. Então hoje tudo é configurado via sistema hoje, via inteligência artificial, tudo é possível fazer, né? Tudo se integra e é sim possível fazer automaticamente. Se a pessoa estiver abalada, você bater um botão ali, alarma tudo, abre, se for incêndio, se for emergência, vai acionar o protocolo de emergência e é possível. E cada instituição vai ter a personalização daquele sistema, né? Como ele falou, né, Adriano, as mensagens gravadas, né, hoje a gente consegue fazer isso tudo por IP. Então, né, a gente tudo joga uma fibra ótica na escola toda e tudo ali comunica por IP. Seja o botão de pânico, o controle de acesso, o próprio fonoclama também. Você pode botar um botão de pânico em cada sala de aula, entendeu? E as portas? Portas automáticas com travas eletrônicas? Existe algum mecanismo tecnológico que seja bem usado nas escolas, né? Os ambientes escolares seja bem recepcionado por esses materiais? Sim. Tem portas com eletroímã, né? Solenoide ou fechaduras elétricas, né? É importante ressaltar que assim, é tudo um conjunto, né? Nesses sistemas a gente tem que ter uma redundância, banco de baterias, né? Para que o sistema não fique offline durante uma falta de energia, por exemplo. Então, assim, tudo isso é feito com prioridades, né? E depende do investimento também, né, Adriano?
Dá pra fazer. Toda essa parte física, né? Aí volta daquele passo atrás lá, vai tudo daquela análise consultiva para a gente determinar se aqui eu vou botar um eletroímã, né? E aí a gente pensa também porque essas eletroímãs precisam ser energizadas, então tem um banco de baterias, tem um módulo de bateria que mantém ela, acabou a energia, ela vai manter fechada. E aí numa ação de emergência, por exemplo, se eu quero criar um corredor, né, de emergência, você pode abrir essas portas ali sistemicamente, né? Para que as pessoas saiam para esse corredor de emergência dentro de um protocolo. Então, tudo é possível, né? Dentro da automação. E aí, no análise de um profissional especializado ali na área de segurança eletrônica, ele vai dizer qual fechadura específica. São vários modelos, né? Que a gente vai ser de acordo com a porta. O peso da porta também. Não adianta eu ter uma porta de 200 kg e botar uma fechadura de 150. Uhum. O posicionamento também. Hoje eu vejo o pessoal bota muito a eletroímã em cima e a porta embaixo fica. O centro da gravidade é no centro da porta. Então a eletroímã tem que estar no meio. Isso entendeu? acontece muito, né? Acontece muito. O pessoal bota a eletroímã. Aí a porta se abre aí embaixo se abre embaixo, entendeu? Então, assim, são profissionais que não têm esse discernimento. Tem escolas que funcionam assim. Você chega, né, o muro é alto, tem uma porta totalmente fechada, com um equipamento lá, com um visor, um interfone, né? Que a gente chama de interfone, você aciona lá, alguém te vê e conversa com você. Quem gostaria de acessar a escola? E você se identifica, eu sou fulano de tal, eu sou o pai do aluno fulano de tal, né? E aí alguém, a 20 metros de distância, aperta um botão, a porta abre e você entra. Só que aquela câmera frontal, ela pegou o meu rosto. As pessoas que, porventura, possam estar ao meu lado, coagida, né, aqui, estão fora do alcance da câmera, talvez esperando ali uma oportunidade, não vou esperar alguém se identificar, a porta não vai abrir, eu entro junto. Falar do botão de coação também, né? Ou a biometria de coação. Existe hoje, né, esse ponto importante. Hoje nós já fazemos um trabalho nesse seguinte: toda vez que você coloca um controle de acesso, seja na tua residência, na tua empresa ou na escola, sempre tem que ter 2 câmeras cobrindo. Tem que ter câmera cobrindo a tua frente, a tua entrada, para você realmente ver, cara, quem está entrando. Se eu só estou vendo você, você pode estar com a arma, o cara está com a arma aqui do teu lado. Ó, entendeu? É isso que acontece. Né? E aí existe também uma ação, quando a pessoa, mesmo com as câmeras, ela chega, que ela vai entrar, existe a facial de coação, ou uma senha de coação, que a gente chama, que ela digita a senha, ele até abre, mas ele já aciona uma central de monitoramento, aciona a polícia, já aciona um alarme para dizer que ele está sendo coagido. Né? Então existe essa tecnologia. A biometria, né? Eu uso essa biometria todo dia para entrar na minha porta. Mas se eu estou sendo coagido, eu vou usar o dedinho ou usar a outra mão. Certo. E aí o sistema já vai saber que você está sendo rendido, tem alguma coisa de errado. Isso no caso se for um funcionário. Se for um funcionário, exatamente. Credenciado. Sobre as câmeras, né, que é muito importante ter as 2 câmeras, uma dica aqui que é tão simples, mas as pessoas não fazem. Uma câmera tem que estar sempre posicionada na altura do rosto. Porque, poxa, é meio que óbvio, a pessoa que está com má intenção, ela vai entrar de boné. E aí tem vários vídeos aí de câmeras de roubos, assaltos, alguém que invadiu uma casa com boné e a pessoa, caramba, não sei, a pessoa já vem com... bem preparado. Já vem preparado, com casaco, com luva, para tapar qualquer tatuagem, e o boné. E os modos operantes mudam, né? Eles vão estudando os modos operantes. O meliante, ele é inteligente também. Sim. Eu não acho que ele é burro. Exatamente. A gente tem que pensar, né, como ele. Aonde eu encontro uma falha aqui? E aí é importantíssimo o que você falou agora. Porque a segurança escolar, como segurança de qualquer outro ambiente, como que eu trabalho a segurança do espaço pedagógico? A gente precisa pensar como o atleta de alta performance faz. Quando ele quer ganhar, um time de futebol que quer ganhar o outro time de futebol, ele estuda o time para saber por onde ele ataca, como que ele corre, para onde ele vai, o que ele costuma fazer. Que quando você estuda o inimigo, você fica um passo à frente dele. E aí você consegue surpreendê-lo. Da mesma forma, o atleta de MMA, ele vai lá, estuda, olha, costumo chutar aqui, fica na perna o tempo inteiro, então aqui eu já posso fazer essa defesa, já posso atacar desse jeito. Ele quer ganhar, ele precisa estudar o inimigo. Então,
não tinha como eu apresentar uma metodologia de segurança escolar sem antes entender o que estava acontecendo. Entender quem são os agressores e os modus operandi, para apresentar uma metodologia de segurança. Por isso que é tão importante a gente ter aqui sempre profissionais para trabalhar esse cenário com profundidade e fazer você entender a importância de tudo isso, né? Agora, como que a tecnologia pode auxiliar um estabelecimento de ensino no que tange ao contato imediato com as forças de segurança? Existe um dispositivo que possa ser acionado imediatamente a polícia militar ou a guarda municipal, possa ser acionada e acelerar o processo de chegada naquele local? Como... Você pode falar? Não, pode falar. É que a gente fica assim, não vamos falar. É jogral? Vou complementar, vou falar e você complementa. Não, se vocês combinarem, não é possível, cara. É pra dar animada, né? Não, como o Adriano tinha falado anteriormente, você pode gravar uma mensagem. Então, quando você aperta o botão de pânico, além de mandar uma mensagem para as salas de aula ou para os ambientes específicos que as pessoas precisam ser informadas daquela instituição, também pode ser uma chamada gravada para os agentes de segurança pública, né? Certo. Já colocou uma vez numa base militar um botão de pânico em esquadrão, né? Ficava longe, a pessoa apertava e já vinha uma mensagem lá para a portaria principal com a mensagem já gravada. Então, isso é possível, sim. A comunicação é importantíssima, né, numa situação de crise. Pegando esse gancho do Wesley, né? A gente estuda muito sobre cidades inteligentes, né? Então, hoje, no conceito de cidade inteligente, a escola faz parte desse, porque faz parte de um ecossistema sensível, né? As escolas, a atuação, né, com as forças públicas é de integração, né? Hoje nós temos exemplos de bairros inteligentes, que é a Smart Sampa, né, que tem hoje integração direta com as forças policiais, que automaticamente, ao acontecer um sinistro, já bate diretamente no centro de controle de uma unidade policial, né? Então existe hoje um centro de operações de controle, de monitoramento, que ele recebe esses alarmes, essas emergências, entendeu? Então, num conceito desse, quando vai se tratar com escolas, é fazer um link, ou com um DPO próximo, chegar, você bota um sisteminha lá, bota um celular, deixa o celular, vou deixar esse aqui, porque... Então, assim, é esse trabalho que é por isso que você está ajudando a polícia. Exatamente. Entendeu? É fazer essa integração, né? Então, aí o consultor de segurança, né, junto com o ofício da escola, envia-se um ofício para o órgão de segurança pública, fazendo esse intercâmbio, entendeu? E aí vai se criando um ecossistema de segurança integrado. Isso. É isso que tem que acontecer. Exatamente. Entendeu? A informação nessa hora é muito importante, né? Informação. A tecnologia ela já pode entregar informação para o agente de segurança pública. Seja um print, seja uma... Já sabe quem ele vai tirar uma foto já, vai chegar uma foto lá para a gente, né? Às vezes tem um grupo de WhatsApp, de segurança, enfim. Pode chegar um print da foto do que aconteceu automaticamente no WhatsApp, no Telegram, né? Hoje, com o sistema de segurança, via integração, né? A gente usa uma integração, ele já manda uma foto para um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, isso é tudo possível, cara. Perfeito. Então, hoje é excelente. Hoje, Adriano e Wesley, se vocês pudessem sinalizar para os gestores das escolas que não tem nenhum tipo de tecnologia no seu estabelecimento de ensino, por onde ele pode começar, seguindo ali uma sequência de 3 itens, né? Ele começa primeiro pelas câmeras de segurança, depois ele pode ir para... Como que vocês poderiam estar orientando esse gestor, esse dono de escola, para que ele possa ali gradativamente colocar ali o seu estabelecimento de ensino em um outro nível de segurança, contando com a tecnologia? Primeiro de tudo é a consultoria. Né? Sem consultoria não vai para lugar nenhum. E aí a gente está falando de tecnologia, mas são coisas simples que podem já facilitar o trabalho da segurança, que é o controle de acesso e o acesso em si. Né? Dificultar o acesso. O acesso nunca pode ser fácil, né? Fisicamente. Vamos supor que ele não tem nem controle de acesso, mas que seja uma chave. Crachá, né? Mas ele não pode chegar, igual você comentou,
já chegar ali na escola e ter acesso igual assim, vou falar agora de uma experiência própria, uma vez que a gente estava conversando, eu até comentei. Cara, eu fui buscar o meu sobrinho, né? Minha irmã estava viajando, pediu para que minha esposa ficasse. Gostei pra caramba, foi muito legal. Aí eu não tenho filho, né? Eu fiquei no final de semana com meus sobrinhos. Eles tiraram umas férias de um final de semana, assim, né? Legal. Eu fui buscar o meu sobrinho na segunda-feira. Ninguém me conhece. Eu acessei a escola. Ele tem 10 anos. Eu acessei a escola. Fui lá na salinha dele. Aí quem deixou eu levar ele foi a tia. Mas ali eu já estava dentro da escola, estava com todos os alunos ao meu redor, todas as salas de aulas abertas. Então, assim, sem saber, eu entrei sem ninguém saber quem eu era. E uma escola conceituada, não vou falar aqui qual é, mas a melhor daquele município, Sim. né? A escola mais cara e melhor daquele município, e com uma falha de segurança assim enorme. Entendeu? Então, assim, isso acontece. Isso é normal, né? Acontece. É essa normalidade que a gente quer chamar a atenção para deixar de ser normal. E outra coisa, o Edson botou um ponto observando. Por que a porta tem que estar aberta? Ela tem que estar fechada. Exatamente. Ela tem que estar fechada. As portas... Cara, um processo simples, cara. Tranca a chave, tá com o professor tranca a chave, vai sair, vai lá, abre. Porque já são processos simples. Ser feito que às vezes você não demanda de investimento alto. Mas o controle de acesso consegue plenamente. O controle de acesso tem que ser filtrado, tem que ser criado ali as barreiras de acesso. Entendeu? Mas isso aí, o Adriano e o Wesley, só vai acontecer a partir do momento em que o gestor entender a importância do treinamento. Isso aí. Porque isso aí, né, desse acesso, de a porta estar fechada, isso aí não tem jeito, vai ter que ser ensinado. O profissional de educação ele não tem esse hábito. Por exemplo, quando o protocolo internacional de segurança que foi disseminado pela FBI, o Run, Hide, Fight, primeiro momento, numa situação de crise, você tem que correr. Sair daquele ambiente vermelho contaminado, se possível for. Se não for possível, você busca um abrigo, se esconda. E, em último momento, não foi possível você correr e se esconder, você tem que lutar, porque o agressor está vindo na sua direção, e como a gente sabe que o agressor ele quer fazer o maior número de vítimas no menor espaço de tempo, ele não está vindo na sua direção para te fazer um carinho. Ele quer te matar. Se você não se atracar e não lutar com ele, você vai morrer. Isso aí. Então você precisa aumentar as suas chances de sobrevida naquele momento. Só que, como que um profissional de educação ou qualquer profissional ali, alunos, vão entender para onde correr, em que momento correr, né? Como correr numa situação de crise, como que ele vai saber onde está o principal ponto de fuga se ele não tem um hábito de fazer um reconhecimento daquele ambiente em tempo de paz, saber que nos fundos da escola tem um portão que dá na rua de trás, que tem um muro que é transponível, é possível pular, e se acontecer alguma coisa eu posso vir aqui e pular esse muro que eu consigo pular, né? Então, a fazer a avaliação da cena, o controle emocional, entender qual é o melhor momento, como correr, porque se engana quem acha que aquele treinamento que o bombeiro dá, né, para incêndio, de fazer evacuação em massa, é a mesma coisa de uma evacuação para uma crise, de um ataque por agressor ativo armado. É diferente. Pânico é diferente. A forma que você corre é diferente. Todos os modos operantes são diferentes, mas isso precisa ser treinado. Isso precisa ser ensinado. É muita coisa, mas quanto que vale a sua vida? Quanto vale a vida de um aluno, de uma criança que estuda no seu estabelecimento de ensino? Não tem como ele fazer algo que ele nunca pensou que poderia acontecer. Ele nem sabe. Ele nem parou para pensar que aquilo poderia acontecer. Então ele não tem isso. Ele não tem como fazer nada. Ele não vai saber para onde correr, aonde se esconder, o que ele vai fazer com quem está ao redor dele. Se a pessoa não tem essa informação, ela nem sequer pensou nisso, é por isso que existe o treinamento. Exatamente. Né? Tem que ter o treinamento para os professores, os profissionais, o monitor. Né? Eu acho que isso é essencial. Gente, olha... Mas, a gente não falou ainda do sistema de segurança. Você falou 3. A gente ficou no analógico. Na chave. A gente ficou na chave. A gente vai chegar ainda é muito assunto, né? Muita coisa, mas... Cara, eu vou falar um, ele fala outro, depois a gente fala... Vamos lá. Um é muito fácil, né? É um controle de acesso básico, que é uma biometria... numa porta com uma fechadura elétrica e um sistema ali de controle para a pessoa só acessa quem é autorizado. Isso não é caro, isso é um investimento simples, né? Claro, não adianta se não, ao redor não tiver, se for muito fácil o acesso, um controle aqui e ali não, ou a pessoa já entra na primeira porta e dá de cara com os alunos, igual eu te falei aqui agora.
esse seria um, mas tem vários outros, né, Adriano? O primeiro ponto aí que o Wesley falou é importantíssimo. É com um kit básico ali, com poucas câmeras e controle de acesso nas partes principais, você já começa a criar essa metodologia de segurança. E gradeamento, né? É um trabalho conjunto de fazer os isolamentos, né? Para não dar de cara logo ali com os alunos, e criar um canal de isolamento. Esse é o primeiro básico. Controle de acesso, o isolamento e algumas câmeras ali para saber quem está entrando. Porque se no início saber se uma pessoa estranha entrou naquele local e ter as imagens, que hoje imagem é tudo. Como que eu vou saber que o humilhante entrou se eu não tenho imagem? Como que eu vou comprovar? Como que eu vou levar para as autoridades policiais? Então é isso. Exatamente. É o básico. Exatamente. Né? E, gente, ó, sensacional. O tempo passa que a gente nem vê. Passou 1 hora já, nem E a gente falando aqui de um assunto massa. Você que está acompanhando a gente aí até agora, primeiro eu quero te agradecer por estar acompanhando a gente aqui, né, doando o seu tempo. E se você está com a gente até agora, porque você está gostando. E se está gostando, compartilha. Compartilha esse episódio aí com quem você conhece, um profissional de educação, que eu tenho certeza que pode fazer muita diferença para ele, para um gestor, dono de escola. Faça esse episódio, esse conteúdo que foi altamente preparado com muito carinho, com muita responsabilidade, com 2 grandes profissionais aqui da área da tecnologia, né, para trazer o melhor da informação para você, né, que pensa em segurança escolar, que pensa em segurança jurídica, que pensa em retorno sobre o investimento. É tudo isso que a gente está trazendo aqui para você. Então, se você gostou, compartilha, curta e comente. Agora eu quero pedir para vocês, Wesley e Adriano, nessa câmera aqui, ó, que mensagem vocês podem deixar para os gestores das escolas que ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo, o que precisa ser feito, a importância dessa adaptação para o cenário atual que nós estamos vivendo, que vale muito mais a pena fazer, né? Aquela velha frase, muito mais prevenir do que remediar, não é isso? Então, que mensagem vocês poderiam deixar para esse grupo de pessoas, esses gestores, donos de escolas? Vou começar pelo Wesley. Amigo, peraí que eu anotei até uma frase aqui. Olha, já bem preparado. Gostei dessa frase, cara. Vamos lá. Integrar é multiplicar o valor do que já existe. Então a gente está falando de integração, né? Então não adianta eu ter apenas um equipamento lá, fazer um investimento enorme, se eu não souber utilizá-lo, se eu não souber integrar ele. Então, assim, é parte do princípio ali de consultoria mesmo, de fazer uma análise, né, um diagnóstico do que a escola realmente precisa ou a instituição. Mas a integração é tudo. A gente precisa dedicar o tempo na ação. Imagina numa situação de crise, eu ter que pegar lá o mouse da câmera e buscar lá a imagem de quem acabou de entrar. Eu tenho que me concentrar na ação. Então a informação ela tem que chegar para mim na hora. Tem que chegar já a imagem de quem entrou, alertas, pop-up, para eu focar na ação, né? Na reação que eu vou ter. E não ali eu me preocupar em buscar ainda, perder o meu tempo, e aí já passou 1 segundo, faz toda a diferença. Quero agradecer também, eu não sei se está na hora do agradecimento já, né? Já pode. Agradecer o convite aqui do Valci, cara. Eu achei esse projeto, cara, sensacional. Primeiro você falou comigo, você começou a falar ali sobre... Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, tá? Aqui no nosso país. Então, assim, e isso tem acontecido realmente, a gente não se atenta, né? Só quando acontece um caso, a gente esquenta ali, fica apreensivo, mas depois esquece rápido. E esse assunto é importantíssimo, e você tem garra, você tem um propósito, dá para ver que você tem um propósito firme mesmo, e você faz o que gosta, que ama, e, cara, tenho certeza que isso aí vai dar muito certo, cara. Parabéns e muito obrigado por a gente estar aqui contigo. Pô, legal, eu que agradeço você doar o seu tempo. Vou agora pro Adriano, deixar sua mensagem aí, Adriano, pro pessoal aí também. Bem, sim, eu vou pegar pesado. Assim, eu costumo dizer, né? Você na área de segurança, gente dessa área de segurança, né? Quanto vale uma vida? Qual o preço de uma vida? Né? Então, assim, quando você para pensar isso, até na tua própria vida, ou do teu filho, né? Que a gente achar que nunca vai acontecer comigo, né? Então, assim, procure um especialista, eu sempre oriento, a gente orienta. Não procure amadores, procure um especialista mesmo, que vai trazer a consultoria, que vai fazer um dimensionamento para que o teu projeto seja um projeto eficaz. Não adianta nada também ter um projeto e não ter o treinamento, a capacidade.
das pessoas de operar esse sistema, né? Hoje temos muita tecnologia, está muito mais acessível, né? Está muito mais acessível, então existem linhas de créditos para poder adquirir esses equipamentos. Então, procure um especialista e não conte com a sorte. Não conte com a sorte, porque quando você menos espera, algo pode acontecer de pior e não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui justamente para levar essa mensagem como especialista da área de tecnologia, especialista da área de segurança, né? Nós estamos aqui para contribuir. E você, muito obrigado pelo convite. Cara, olha, nós nos bastidores, né, conversamos bastante já com algumas ideias aqui, né? Assim, já estamos com ideia. Vai vir muita coisa nova aí, pessoal. Hein? Esse trabalho vai ser excelente. Sem a dúvida, gente. Vai vir, vamos fazer outra rodada, né? Estou disposto. Sim, quando precisar, quando se trata de vidas, principalmente nas nossas crianças, né, nossas escolas, conte comigo, conte com a nossa empresa, estamos aí para nos ajudar. Obrigado. Gente, olha, eu fico arrepiado aqui, porque, cara, quando a gente faz qualquer coisa com propósito, é diferente. A gente não está fazendo aqui por dinheiro. O dinheiro é a consequência que pode acontecer ou não, mas a gente tem um propósito, é salvar vidas, cara. É pelas vidas dos seus filhos, é pela vida dos profissionais de educação que estão morrendo na mão de agressores, de alunos, de pessoas que têm essa mentalidade, né, maldosa, que fazem sem pensar. Aliás, eles pensam e pensam muito para fazer e praticar esses atos de violência. E quando a gente começa a ver, né, tamanho do sofrimento daqueles que perdem os seus entes queridos, né, que o pai que não tem mais a filha chegando em casa, o filho chegando em casa, o profissional que foi trabalhar, que foi lá, doou o seu tempo para poder ensinar e construir uma história daqueles alunos, não volta mais para os seus lares, para suas casas. É por esse grupo que a gente está aqui. E eu quero agradecer de novo vocês aí, por vocês aceitarem o convite. Wesley. Valeu, meu camarada. Obrigado pela parceria, cara. Obrigado, Adriano. Foi sensacional. É um episódio maravilhoso. Eu quero agradecer você mais uma vez por estar com a gente aqui. Continue com a gente, né? Continue nos acompanhando. Assista lá outros episódios que tem aí no nosso canal, EscudoCast, Segurança Escolar Levada a Sério. Eu tenho certeza que temos muita informação para acrescentar e agregar na sua visão como um todo em relação a esse tema de segurança escolar, que é um tema atual e urgente para a gente estar falando aí sempre que possamos ter aí a oportunidade para falar. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.